Olá pessoal, esse é o Mecanismo de Ação e hoje a gente vai falar aqui da interação entre agonista e receptor, um assunto da fisiologia endócrina. Então se isso aqui é interessante para você, fique conosco e não se esqueça de dar um like aqui no nosso vídeo, tá bom? Então vamos lá! Para iniciar o assunto, a gente deve abordar a natureza química dos hormônios e não é muito difícil. Aqui você pode ver, ó, existem hormônios que são esteroides, ou seja, hormônios cujo precursor é o colesterol. Então, os hormônios esteroidais são todos aqueles que são derivados do colesterol. É importante saber isso, né? Porque a natureza química dos hormônios, ela vai determinar a maneira pela qual esses hormônios interagem com os seus receptores. Então tá aqui, todos os hormônios que são derivados do colesterol, nós vamos chamar de hormônios esteroidais. Temos também hormônios que são formados a partir de aminoácidos, ou seja, hormônios que são peptídeos ou proteínas. Então, por exemplo, né, a angiotensina é um hormônio peptídico, o glucagon, a insulina, e também temos hormônios que são glicoproteicos. Então, olha aqui, ó, essa é a estrutura da beta-gonadotrofina coriônica humana. É um hormônio glicoproteico. Hormônios glicoproteicos são proteínas que têm cadeias osídicas ligadas ao esqueleto da proteína. Então, são proteínas que têm cadeias de carboidratos ligadas a essa proteína. Tá? Então, são hormônios glicoproteicos. Está aqui a beta-gonadotrofina coriônica humana, que é um hormônio glicoproteico, mas tem outros também. Tem o LH, tem o FSH. Além disso, a gente tem hormônios que são derivados da tirosina, o aminoácido tirosina. Hormônios derivados da tirosina, a gente tem as catecolaminas, noradrenalina, adrenalina, e os hormônios tireoidianos, né? T3 e T4, tá bom? Então, saber a natureza química dos hormônios vai facilitar muito que você entenda o mecanismo pelo qual esses hormônios interagem com seus receptores. Então, vamos seguir. Muito bem, essas aqui são algumas proteínas específicas para transportar hormônios. Os hormônios tireoidianos têm uma proteína para transportá-los, que é a TGB, tá? O cortisol é a CGB, o GH tem uma proteína para ele também. E aqui a gente tem a estrutura da albumina, que eu já contei, né? A albumina é bastante versátil, uma proteína que transporta muitas substâncias no plasma. Mas por que isso é importante? É importante porque a fração de hormônio que vai interagir com receptores é sempre a fração desligada. Então, no plasma, a gente tem duas frações de hormônios. Uma fração ligada a proteínas e a outra desligada, que a gente chama de fração livre. A fração que interage com receptores é a fração livre. Tanto a fração livre quanto a fração ligada, elas permanecem em um equilíbrio dinâmico, ou seja, quando a concentração da fração livre hormonal reduz no plasma, os hormônios se desligam da fração ligada à proteína para manter o nível plasmático adequado, né? E depois, né, iniciam-se os mecanismos de feedback que a gente já conhece. Então, lembrando, hormônios que interagem com receptores são os hormônios da fração desligada. Agora, precisamos entender quais são os receptores que nós temos. A gente tem receptores aqui, a gente tem todas as classes de receptores que a gente vai abordar aqui, né? Receptores ionotrópicos que funcionam como canais iônicos, tá? Receptores ligados a sinases ou quinases, tanto faz, tá? Receptores esteroidais, que são receptores que permanecem no citosol ou no núcleo da célula, a gente vai ver isso mais adiante, e receptores metabotrópicos. Essa última classe de receptores, os metabotrópicos, eles estão acoplados a uma proteína que a gente chama de proteína G, tá? Então a gente vai abordar isso mais adiante também. Note o seguinte, os receptores metabotrópicos, ionotrópicos e aqueles que são acoplados a sinases, eles necessariamente estão na membrana das células. Somente os receptores de hormônios esteroides que permanecem ou no citosol ou no núcleo da célula. Eles não estão na membrana da célula. Olha, esse aqui é o primeiro receptor que a gente vai ver, né? O receptor ionotrópico.
E o receptor mostrado aqui nessa figura é o receptor de acetilcolina, o receptor nicotínico. Essa é a estrutura desse receptor, é muito bonito, né? Ele é um canal iônico, mas esse canal, esse receptor, ele não responde a potenciais de membrana. Ele responde somente a substâncias químicas, que no caso aqui é a acetilcolina, né? Quando a acetilcolina interage com essas subunidades alfa do receptor, essas subunidades, né, representadas por cilindros ali, porque elas atravessam a membrana plasmática, elas se reorganizam, formam um poro, pelo qual o íon, no caso aqui o sódio, né, ele atravessa esse canal, tá? Esse receptor nicotínico aqui, ele está presente aqui, ó, na placa motora. Então, quando ocorre a liberação de acetilcolina por essa terminação nervosa, essa acetilcolina interage com os receptores nicotínicos, sendo eles um canal iônico, esse canal se abre, permite a passagem do íon sódio, que despolariza a membrana muscular e aí desencadeia os processos relacionados à contração muscular esquelética. Tá bom? Fácil, né? Outra classe de receptores aqui que a gente precisa abordar são os receptores acoplados à tirosina sinase ou tirosina quinase, tanto faz, tá? Aqui eu vou usar o termo sinase, mas o termo quinase também pode ser utilizado normalmente. Existem vários receptores acoplados a sinases. E o mecanismo pelo qual esses receptores atuam é que eles se autofosforilam. Então, como é que isso funciona? Quando o hormônio, o agonista, né, ele interage com o receptor, a subunidade interna desse receptor, a subunidade que fica no citoplasma, ela se autofosforila, ou seja, ela insere grupos fosfatos em resíduos de aminoácido tirosina. Muito bem, e um receptor de tirosina sinase que é muito importante, é muito estudado, e você tem que saber, é o receptor de insulina. Olha aqui, o receptor de insulina, ele tem subunidades que são extracelulares, né? Ele tem uma subunidade ali, duas, na verdade, que atravessam a membrana plasmática. A gente chama isso de subunidade transmembrânica ou porção transmembrânica do receptor. E tem uma subunidade que fica voltada para o citoplasma ou citosol. Quando a insulina interage com essas subunidades extracelulares, ocorre uma modificação estrutural no receptor, né, que permite a fosforilação dos resíduos de tirosina que ficam nas subunidades intracelulares. Então, o receptor de insulina, ele se autofosforila. Então, vamos ver de que maneira a autofosforilação do receptor de insulina é capaz de desencadear os sinais intracelulares da insulina. Então, vamos lá. Olha aqui, isso aqui é um exemplo, né? Um exemplo resumido da sinalização da insulina. Essa figura mostra o mecanismo de ação da insulina, de maneira resumida. Aqui no número 1, você vai ver que a insulina se liga às subunidades alfa do receptor de insulina. As subunidades beta, elas são transmembrânicas, elas atravessam a membrana. E a subunidade intracelular é a subunidade que vai sofrer a fosforilação em resíduos de tirosina. Então, aqui no número 1, o receptor ativado, ou seja, quando a insulina liga-se ao receptor, o receptor se autofosforila e fosforila a proteína IRS1. A proteína IRS1, então, ativa a PI3 quinase, que fosforila o lipídio de membrana chamado PIP2, convertendo esse PIP2 em PIP3. A PTEN, que é essa estrutura aqui, ela pode converter o PIP3 de volta a PIP2. Mas veja, vamos continuar então. Número 3, o PIP3, que é o fosfatidil inositol 3,4,5-trifosfato, ele se liga a uma proteína quinase chamada AKT. Essa AKT catalisa a fosforilação de proteínas-chave, ou seja, de proteínas-alvo. E essas proteínas-alvo vão levar a uma cascata de sinais que culmina na inserção dos glúteos na membrana da célula-alvo, na membrana da célula que tem o receptor da insulina. Então veja, aqui a gente mostrou o GLUT4.
Quando os glúteos são inseridos na membrana da célula, eles conseguem captar a glicose. Então veja que quando a insulina se ligou lá no receptor, ocorreu a fosforilação do receptor, uma cascata de sinais que leva à inserção do glúteo, ou dos glúteos, nesse caso aqui é o glúteo 4, na membrana das células. Esses glúteos captam a glicose e a glicose é internalizada. E aí a gente tem as ações da insulina. Por exemplo, se for o tecido adiposo, a glicose é convertida depois em triacilglicerol. Se essa célula fosse o fígado, a glicose captada seria enviada então para uma via de síntese de glicogênio hepático. Se fosse o tecido muscular esquelético, a glicose seria utilizada para energia, para a contração muscular esquelética ou então para o armazenamento de glicogênio no músculo esquelético. Tá? Então aqui a gente tem uma cascata de sinais resumidas do receptor de insulina, que é um receptor de tirosina sinase. Feito? Fácil, né? Não é difícil. E agora a gente tem o mecanismo de ação dos hormônios esteroides. Note o seguinte, né? Que os dois receptores anteriores, o receptor ionotrópico e o receptor de tirosina sinase, eles permanecem na membrana da célula. Mas, como eu disse, o receptor esteroidal ele fica ou no citosol ou no núcleo. E por que isso acontece? Porque esses receptores irão interagir com hormônios que são apolares, hormônios esteroidais derivados do colesterol. E esses hormônios, eles são apolares, hidrofóbicos, eles atravessam a membrana da célula. Então não há necessidade de você ter um receptor na membrana, porque esses hormônios vão atravessar a membrana, né? Eles conseguem interagir com os lipídios, os fosfolipídios da membrana e atravessar a membrana celular. Lá no citosol, esse exemplo aqui está mostrando o receptor no citosol, tá? Então vamos ver o que é que acontece quando o receptor interage com o hormônio. Então veja, no citoplasma aqui, né, os receptores de hormônios esteroidais estão associados a proteínas chaperonas chamadas HSP. Um exemplo é HSP90, HSP70, né? A função dessas HSPs é manter o receptor em uma conformação estrutural estável e inativa, de maneira que impede que o receptor se ligue ao DNA sem a presença do hormônio. Então as HSPs, elas mantêm o receptor de maneira inativa, impedindo que o receptor interaja com a molécula de DNA. Porque aqui a gente precisa abrir um parênteses e explicar que o receptor de hormônios esteroides é um fator de transcrição, ou age como um fator de transcrição gênico. Então vamos continuar. No número 2, quando o hormônio esteroidal, por exemplo, pode ser qualquer hormônio esteroidal, cortisol, a testosterona, estradiol, quando esse hormônio esteroidal entra na célula, ele se difunde, né, através da membrana, pois ele é apolar, e se liga ao receptor específico no citoplasma, ao receptor para ele. E a ligação do hormônio ao receptor induz uma mudança conformacional nesse receptor que provoca a dissociação das HSP. Essa dissociação libera o receptor, permitindo que ele se ative. Muito bem. Então, o receptor ativado, né? Agora a gente tem um complexo chamado complexo hormônio-receptor, que está ativado. Esse complexo interage, então, com sequências específicas da molécula do DNA chamadas elementos de resposta aos hormônios, HRES, né? Localizados em regiões que a gente chama regiões promotoras de genes-alvo. Isso leva à ativação ou repressão da transcrição gênica, resultando, né, em síntese de proteínas, e essas proteínas podem ser enzimas que vão desencadear a resposta ao hormônio esteroidal. Tá? Então, o hormônio esteroide age como um fator de transcrição gênico.
E aqui a gente tem modelos de diversos receptores esteroidais. Olha, todos os receptores esteroidais, eles apresentam duas regiões importantes. Uma que interage com o agonista, que é o hormônio, e a outra que interage com a dupla fita de DNA. Essas regiões, elas apresentam grande homologia, ou seja, elas são muito parecidas, o que indica uma linha evolutiva, né? E a presença de um gene ancestral comum. Né? Aqui você vê o darwinismo em nível bioquímico, molecular. Tá bom? Até agora fácil, né? Não está difícil, certo? Então vamos continuar. Essa região do receptor esteroidal que interage com o DNA é uma região muito legal, muito interessante estruturalmente. A gente chama de zinc finger, ou dedos de zinco. Por quê? Porque você tem um átomo de zinco ali que coordena 4 cisteínas formando dedinhos que interagem, né? Que eles conseguem encaixar exatamente no passo da alfa-hélice do DNA. Tá bom? Muito legal, né? Está entendendo? Eu acho que sim, né? Então vamos continuar. Agora a gente chega aqui na última classe de receptores e, no meu modo de ver, essa é a classe de receptores que mais o pessoal tem dúvida, porque a cascata de sinais que eles desencadeiam, ela é bastante sofisticada. São os receptores metabotrópicos. Esses receptores metabotrópicos, eles têm alças transmembranares, né? E a porção intracelular desses receptores é acoplada a uma proteína G. A proteína G tem esse nome porque ela é capaz de manipular núcleos de guanosina. A gente vai ver aqui. Ela é capaz de manipular GDP e GTP. Esses receptores metabotrópicos, eles são capazes de desencadear dentro da célula a geração de segundos mensageiros hormonais. Então aqui a gente precisa entender o seguinte. O primeiro mensageiro é aquele que interage com o receptor metabotrópico. E quando esse primeiro mensageiro interage lá com o receptor metabotrópico, o receptor metabotrópico vai desencadear uma sequência de sinais bioquímicos intracelulares que vai culminar com a formação de segundos mensageiros intracelulares. A função desses segundos mensageiros intracelulares é amplificar o sinal do primeiro mensageiro. Olha que interessante. Na inibição da hidrólise do glicogênio, o primeiro mensageiro, com concentração de 10 elevado a menos 6 molar, desencadeia a formação de segundos mensageiros intracelulares, que nesse caso é o AMP cíclico, numa concentração que é 10.000 vezes maior. Então, realmente, os receptores metabotrópicos, eles amplificam o sinal hormonal por meio da geração de segundos mensageiros intracelulares. Tá bom? O primeiro segundo mensageiro intracelular que a gente vai ver é o AMP cíclico, adenosina monofosfato cíclico, tá? Então, vamos ver como é que se forma aqui o AMP cíclico. Primeiro, o que a gente precisa saber agora é que segundos mensageiros intracelulares só são gerados por receptores metabotrópicos. Você não vai dizer que um receptor de tirosina sinase gera segundos mensageiros intracelulares. Isso não existe. Receptores ionotrópicos geram segundos mensageiros intracelulares? Não, somente receptores metabotrópicos. Tá bom? Então tá ali, olha. Número 1. Né? O agonista, que é o hormônio, se liga ao receptor. Tá? Número 2 ali, olha. Veja que o receptor está ligado a uma proteína G. A proteína G ela é composta de 3 subunidades, a alfa, beta e gama. O que nos interessa aqui é só a alfa por enquanto. Né? Quando o hormônio se liga ao receptor, a subunidade alfa do receptor se dissocia do receptor, da proteína G. A subunidade alfa estava ligada ao GDP, porque estava inativa. Mas quando o hormônio ligou no receptor, a subunidade alfa se desliga do trímero da proteína G, solta o GDP, ou seja, perde a afinidade pelo GDP e ganha afinidade pelo GTP, guanosina difosfato e guanosina trifosfato. Muito bem, então, agora o dímero alfa-GTP
ele vai interagir com uma proteína, que é uma enzima chamada adenilatociclase. A adenilatociclase ou adenililciclase, tanto faz, ela vai clivar, cortar o ATP em adenosina monofosfato cíclico. O AMP cíclico gerado a partir da clivagem do ATP atua sobre a proteína sinase dependente de AMP cíclico, que é um dímero formado por duas subunidades, uma catalítica e outra regulatória. Está ali, né? R e C. O AMP cíclico promove a dissociação, de maneira que a subunidade catalítica ela fica ativada, porque a subunidade regulatória agora não está mais ligada a ela. E nesse formato, na forma catalítica, né, ela fosforila proteínas-alvo. E isso leva à resposta celular. Muito interessante, né? E depois, como é que esse sinal ele é extinguido? Como é que cessa esse sinal? Você tem uma proteína chamada fosfodiesterase, número 5, né, ali. A fosfodiesterase, ela inativa o AMP cíclico em AMP 5' e aí o sinal cessa. Agora uma pergunta interessante. De que maneira a subunidade alfa da proteína G retorna para o trímero da proteína G? Como é que ela volta para lá para reiniciar o sinal? Simples. A subunidade alfa ela tem função de GTPase. Então ela cliva o GTP em GDP, converte o GTP em GDP. E agora, ligado ao GDP, né, formando um dímero alfa-GDP, esse dímero ganha afinidade pela proteína G e ela volta para lá. Tá bom? E é assim que o sinal recomeça. Quais são os hormônios que usam essa cascata de segundos mensageiros? Olha, o ACTH, o FSH, o LH, o paratormônio, PTH, né? O TSH, o CRH, calcitonina, glucagon, tá? Receptores beta-adrenérgicos e o beta-HCG. Tá? Então vamos pegar um hormônio aqui para a gente dar um exemplo. Vamos pegar o glucagon? Então olha aqui, ó, bem rápido, quer ver? Número 1, o glucagon se liga ao seu receptor de membrana e aqui a gente vai usar a célula do fígado, no fígado. A subunidade alfa se desliga do trímero da proteína G, ela estava ligada ao GDP e agora ela ganha afinidade pelo GTP. Agora o dímero alfa-GTP interage com a adenilatociclase que cliva o ATP em AMP cíclico, adenosina monofosfato cíclico. O AMP cíclico, ele age ali, né, na cadeia, no dímero regulatório catalítico, solta a subunidade regulatória, liberando a subunidade catalítica. A subunidade catalítica fosforila proteínas-alvo. E que proteína-alvo é essa durante a hidrólise do glicogênio hepático? É a glicogênio fosforilase. Fosforilando a glicogênio fosforilase, ela inicia a hidrólise do glicogênio. E o glicogênio, então, é transformado em glicose e lançado no plasma e restaura a glicemia. Pronto, é assim que nos períodos de jejum a glicemia é mantida, por meio da cascata de sinais de AMP cíclico desencadeada pelo glucagon. Fácil, né? Não é difícil, muito fácil. Bom, tá aqui, olha aqui, ó, quem usa, né, além do glucagon, a gente viu que vários hormônios usam a cascata do AMP cíclico. E aqui tem um modelo muito bonito, né, estrutural, de como a adrenalina desencadeia a formação de AMP cíclico. Quando a gente coloca num modelo esquemático, parece meio frio, meio esquisito, mas olha aqui que bonito que é, tridimensionalmente, né? As proteínas são assim, tá? Olha que legal, né? GTP, ATP, AMP cíclico, a adenililciclase ou adenilatociclase é essa proteína em azul aqui, ó. Muito bonito, né? Muito legal. Certo? Vamos seguir. Agora a gente tem dois segundos mensageiros aqui, que é o cálcio e o IP3, tá? Inositol trifosfato. Bom, aqui é a mesma história. O que é que vai mudar aqui? Ó? Se você olhar ali, você vai ver no lugar que era a adenilatociclase, tem PC, é a fosfolipase C. Então, para você não se perder nesses esquemas aqui, você tem que entender da seguinte maneira. Quais são os segundos mensageiros gerados?
AMP cíclico, cálcio e inositol trifosfato. Quem gera o AMP cíclico é a adenilato ciclase. Quem gera o IP3 e o cálcio é essa que a gente vai ver aqui, a cascata da fosfolipase C. Tá? Então começa tudo igual, olha lá. Ó. Tem um receptor ali de membrana, né? Então vamos ver, número 1, que nem está lá o número 1, mas número 1, o hormônio interage com o receptor. Número 2, quando o hormônio interage com o receptor, né, a subunidade alfa se dissocia do trímero da proteína G, ela estava ligada ao GDP, ela se dissocia do GDP e ganha afinidade pelo GTP. Agora forma um dímero alfa-GTP. Esse dímero vai interagir com a fosfolipase C. A fosfolipase C é uma enzima. Ela vai clivar um lipídio, um fosfolipídio de membrana chamado fosfatidil-inositol. Tá? Ela vai clivar o fosfatidil-inositol, transformar o fosfatidil-inositol em diacilglicerol, tá? E inositol trifosfato IP3. O IP3 ele migra para o meio intracelular e ele vai ligar-se a um receptor em uma cisterna de cálcio, que na verdade é um retículo endoplasmático modificado. Tá? Bom, o inositol trifosfato liga-se a essa cisterna de cálcio e o cálcio é liberado no meio intracelular. Ao mesmo tempo, o diacilglicerol ativa a proteína sinase C, né, que fosforila proteínas intracelulares, e o cálcio também ativa, né, a proteína sinase C. O cálcio ativa. E a ativação dessa sinase C, lembre-se que toda sinase é uma enzima que fosforila no nível do substrato. Você fala, mas o que é isso? Fosforilar no nível do substrato é você ter um substrato e colocar um grupo fosfato nele. Só isso. Então, o cálcio ativa a sinase C, que fosforila proteínas intracelulares e desencadeia a resposta celular. Fim de papo, acabou. Fácil, né? Tá, e quais são os hormônios que usam o IP3 e o cálcio como segundos mensageiros? Tem o GNRH, tem o TRH, o GHRH, a ocitocina, a angiotensina 2 e os alfa-adrenoceptores, tá? Todos eles utilizam essa cascata aqui de segundos mensageiros para desencadear os seus sinais intracelulares. Então vamos pegar um hormônio aqui para a gente entender como ele age através dessa cascata. Vamos pegar a ocitocina, que a ocitocina é bem fácil de entender. Então vamos pegar lá, a ocitocina é um hormônio peptídico liberado por quem? Deixa eu ver, a ocitocina é liberado pela neurohipófise. A neurohipófise libera somente 2 hormônios, a ocitocina e a ADH. Então a neurohipófise libera a ocitocina cai na corrente sanguínea, interage com receptores de membranas que estão presentes na célula mioepitelial que reveste o ducto galactóforo. Estamos falando da mama, tá? Cheia de leite. Agora entender o seguinte, ocitocina não é prolactina. Prolactina produz o leite na mama, a ocitocina vai fazer sair. Então vamos lá? Veja. Então a ocitocina interage com receptores ali que revestem na célula mioepitelial que reveste o ducto galactóforo. A subunidade alfa se dissocia do receptor, né? A subunidade alfa se desliga do GDP, interage com o GTP, e o dímero alfa-GTP, então, ativa a fosfolipase C, que cliva o fosfatidil-inositol em IP3 e diacilglicerol. O IP3 abre a cisterna de cálcio intracelular, libera cálcio. O cálcio ativa a sinase C fosforila proteínas intracelulares que levam à contração das células mioepiteliais que revestem os ductos galactóforos e aí o leite é lançado na boquinha do bebê. Feito? É assim que a ocitocina age. Se aqui fosse o útero no momento do parto, a ocitocina iria desencadear as contrações, né, da musculatura lisa uterina, facilitando o parto. E como é que seria isso? Por meio da liberação de cálcio, que é um segundo mensageiro. Viu? Fácil, né? Não é difícil e eu tenho certeza que você está entendendo, né? Não. Muito bem, aí a gente tem o seguinte, né? Toxinas, elas podem atuar nas proteínas G. Pois é, ó, os sítios possíveis de clivagem por parte da tripsina, aqui é a proteína GS, tá?
estão mostrados com setas azuis, S de estimulatória, tá? E os sítios de ribosilação para toxinas do cólera e pertussis são indicados por CT e PT, respectivamente. A última via de sinalização que a gente vai ver é a JAK-STAT. Essa daqui é a que eu mais acho interessante, a que eu mais gosto. Ela é mais criativa, vocês vão ver. Olha aqui, ó. Um exemplo, né, de hormônio que utiliza esse mecanismo aqui de sinalização é a leptina. A leptina é um hormônio produzido, inclusive, pelo tecido adiposo que regula, dentre muitos outros processos, a fome e a saciedade. Então, olha ali, ó. A leptina interage com o receptor na porção extracelular do receptor, né? A JAK encontra-se ligada ao receptor de modo não covalente, tá vendo ali as JAK? JAK quer dizer janosquinase, ou proteína janosquinase ou sinase, tá? Então as JAK ficam ali na parte interna, na porção interna do receptor. A JAK encontra-se ligada ao receptor de modo não covalente. Quando o hormônio interage com o receptor, os monômeros do receptor dimerizam-se e possibilitam que as JAK fosforilem resíduos de tirosina no receptor. As STATs ganham afinidade pelo dímero do receptor fosforilado e aí então as JAK fosforilam as STATs que então dimerizam-se dissociando do receptor. E aí o dímero das STATs fosforiladas atuam como fatores de transcrição e vão estimular a produção de enzimas ou proteínas lá pelo DNA. Quem age assim? A própria leptina, que a gente viu ali, né? Citocinas e a eritropoietina, a EPO. Tá bom? Então, retomando, como é que é? Os receptores de JAK-STAT, eles têm subunidades que são intracelulares. Quando o hormônio se liga ao receptor, essas subunidades formam um dímero e se autofosforilam, resíduos ali de aminoácidos que são passíveis de fosforilação, como a serina, como a tirosina e assim por diante. Então, o receptor se autofosforila. Quando o receptor se autofosforila, as STATs ganham afinidade pelo receptor, elas vão até lá. Elas grudam, elas se associam ali a esse dímero do receptor fosforilado e aí elas são fosforiladas, ou seja, as STATs, né? Elas sofrem fosforilação e formam um dímero assim de STATs, ó. E aí, na forma de dímero e fosforiladas, elas vão até o DNA e interagem com o DNA, estimulando então a síntese de RNA mensageiro para a produção de enzimas e proteínas e levando à resposta celular. Esse mecanismo é muito legal e muito criativo, né? Tá? É o mecanismo de JAK-STAT. Entendido? Facinho, não é difícil. Se você vê isso aqui 2, 3 vezes, você já fica craque, certo? Bom, e aqui tem uma tabela, olha aqui, uma tabela para você ver aqui quais são os hormônios, né? Alguns receptores e os segundos mensageiros que eles geram. Isso aí é interessante, tá? Aí chegamos ao fim, certo? Espero que você tenha entendido de verdade. Se você não entendeu, você coloca aqui, olha, não entendi patavinas, que aí a gente vai dizer para você assim, que pena. Não, na verdade não. Se você não entendeu, coloque aqui, né, o que você não entendeu para ver se a gente tira a sua dúvida, tá bom? Mas coloque aqui quem são esse pessoal aqui, ó. É uma banda muito legal, muito interessante. Eu ouço todo dia também. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. E se você não entendeu alguma coisa, coloque aqui nos comentários que a gente tenta tirar a sua dúvida, tá bom? Muito obrigado e até mais. Tchau. Chegamos ao final de nossa abordagem. Uma de nossas fontes bibliográficas para o desenvolvimento desse conteúdo foi o livro intitulado Bioquímica Clínica. Se você quiser adquirir essa obra e mais de 300 outros títulos com até 30% de desconto, consulte nosso catálogo e entre em contato. Se gostou desse conteúdo, apoie nosso canal com seu like e considere se inscrever, fazendo parte do mecanismo de ação. Obrigado.